Olá, pessoa de atitude! Hoje é sexta-feira e sexta-feira por aqui na nossa comunidade é dia de Sexta de Atitude. Só relembrar o que acontece por aqui. Você, durante a semana, tem toda a oportunidade do mundo de mandar para mim, no meu privado, alguns dos seus conflitos, das situações desafiadoras que você vem vivendo. Sabe aquelas dificuldades que às vezes a gente parece que não tem ninguém para compartilhar? Pois é, quero ser sua mentora. E pode ter certeza, a dor que você está sentindo, você não está sozinha nem sozinho. Nós somos todos humanos. E às vezes a gente fica solitário, colocando aquela dor na nossa cabeça, pensando que é só com a gente que acontece aquilo. E quando a gente começa a compartilhar, ufa, o coração fica mais leve, a gente entende que existem outras pessoas que estão vivendo isso também, e isso faz com que a gente consiga dar passos mais conscientes, se sentir acolhida, e é por isso que eu instituí a sexta-feira como Sexta de Atitude. Vai ser o dia em que eu vou separar algumas das mensagens com um tema que seja mais recorrente e vou trazer aqui uma mentoria. Então é a oportunidade que você tem de ter uma mentoria comigo dentro do seu tema. Sabe aquilo que está te incomodando, a pedra do seu sapato? Pois é, aproveite essa oportunidade. Então, se organize durante a semana, mande para mim, porque essa semana eu recebi de 3 pessoas, né? Na verdade, desde quando eu lancei, eu fui recebendo. E aí eu selecionei 3 que tinham, assim, um viés comum. E a gente vai conversar sobre relacionamentos. Mas é o lugar de relacionamento com dor. Né? Não é aquele lugar de um relacionamento saudável. É um relacionamento que às vezes a gente realmente passa e sente dor por ele, porque ele nos deixa invisível. Ele nos cobra demais. Existem relacionamentos que parece que você faz, mas nunca é o suficiente. Então, nós estamos falando aqui de relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que precisam da nossa atenção. Então, já se prepara, porque eu sei que mexe. Mexe aqui, mexe aí, porque nós somos humanos. E aqui cabe também uma hora, é importante eu falar sobre isso. Já era para ter falado isso na pílula, mas passou batido, né? É muito importante a gente pensar que aqui ninguém tá julgando ninguém. Aqui ninguém tá querendo ser melhor do que ninguém. Todos nós passamos por dificuldades. Algumas pessoas já superaram hoje, já superaram lá atrás, o que hoje para você ainda é um problema. Já falei sobre isso, o apóstolo da igreja que eu congrego, ele diz, o meu sofrimento de hoje é a chave para libertar outras pessoas. Então, a gente está aqui para contribuir. E tem uma frase do Terêncio, que eu ouvi até de um curso que eu fiz de libertação, que diz assim, sou humano, nada do que é humano me é estranho. Então, gente, tudo que a gente vai ouvir por aqui, em algum momento vai bater. E se de repente, se você não viveu essa situação, ganha repertório para um dia você poder ajudar outra pessoa. Mas ouça sem julgamento, porque quando a gente vai para o julgamento, a gente deixa de aprender. Então, já fica aí a minha primeira dica aí como sua mentora. E isso aqui vai doer. Vai doer porque às vezes encontra lugar na gente que é desconfortável. Não vamos trazer aqui teoria. Né? O meu objetivo aqui não é ficar trazendo chuva de teoria, trazer um monte de regra, não. É falar de coisas reais, falar do que posso, no que eu posso te ajudar dentro do seu desenvolvimento pessoal. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas eu vivo com muitas pessoas, eu estudo muito o funcionamento do ser humano. Eu já vivi coisas assim com vários clientes de várias situações e por isso, só por isso, pode ser que eu traga aqui para você alguma outra forma de ver a situação que vai fazer com que você avance. Então, não é sobre teoria, é sobre uma dor real. Quem entrou em contato comigo, as pessoas que entram, na verdade, em contato comigo, elas entram para falar de algo que está doendo e que às vezes você não tem ninguém do seu lado para poder falar. Mas aqui você tem um espaço aberto para isso. E no que estiver ao meu alcance, eu vou te trazer pelo menos um ponto de vista positivo dentro da situação que você está vivendo. Então, hoje a gente está conversando aqui sobre relacionamentos difíceis. Quem não tem um relacionamento difícil? E eu sei que muitos de vocês vão levar para relacionamento conjugal. Mas, gente, não é só conjugal que a gente tem dificuldade de relacionamento. Viver
junto com pessoas é complexo. Somos pessoas muito diferentes, né? Todos, seja com irmão, com pai, com mãe, com marido, com filho, com esposa, com alguém do seu trabalho, com chefe, com colega, com vizinho, mas nós estamos dispostos a crescer. Por quê? Já fica aqui outro ponto importante para você. Seja lá a vida que você estiver construindo, seja ela qual for, você vai precisar de pessoas. Então, nós precisamos sim, gente. Eu sei. Você vai ter que aprender, assim como eu aprendo todo santo dia, hoje, amanhã e depois, a se relacionar com as pessoas das mais diversas formas. Então, às vezes, a gente tem alguns relacionamentos que são excelentes. Eu costumo dizer que são aqueles relacionamentos que você tem o seu adulto premium, né? Aquela pessoa que você vai conversar e ela te dá uma palavra acolhedora, ela te incentiva, te impulsiona, faz você ir para frente, se sentir bem. Mas nem sempre a gente vai ter esse adulto premium do nosso lado. Às vezes, na sua casa, você não tem um adulto premium. Às vezes, na sua mesa, você não tem um adulto premium. Às vezes, na sua cama, você não tem um adulto premium. Então, hoje, a gente vai conversar de relações que, no lugar de, muitas vezes, nos alimentar, elas nos sugam. Ou então aquelas relações que fazem com que a gente sinta sempre culpado. Nossa, por mais que você faça, você está sempre fazendo errado. Você nunca dá conta daquilo, você nunca acerta. Um dia te falta maturidade, outro dia te falta sabedoria, no outro dia te falta empatia, no outro dia te falta energia. Você vive sempre um relacionamento onde falta. E isso é ruim porque a gente fica com aquela sensação que a gente dá tanto, né? Mas a gente está invisível ou não está recebendo equivalência. E aqui fica outro ponto importante. É muito importante a gente ter equilíbrio no dar e receber, inclusive nas nossas relações. Porque a gente só dá para o outro que em nós transborda. Se eu dou para você alguma coisa que eu tenho, eu fico sem. E se eu ficar sem, eu vou entrar numa seara de cobrança. Claro, tá me fazendo falta. Então, eu preciso estar muito bem. Não é à toa, gente. Não é à toa que Jesus nos ensinou que a gente precisa amar a gente primeiro para então amar o próximo. Então, se você está passando por essa situação, se às vezes você sente que para manter alguém perto, você precisa se esquecer de quem é você, ou se você está com aquela sensação constante de cobrança e aquele vazio emocional, eu quero que você saiba. Respira fundo, bebe uma água, porque vai mexer, então assim, toma uma água, porque você hidratada, você consegue lidar melhor. E vai mexer com as emoções, gente, mexe, sempre mexe. Você não tá sozinha, você não tá sozinho, porque você é gente. E se você é gente, vai ter problema no rolê de relacionamento, gente, vai ter. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferente, as pessoas dão valor a coisas diferentes. E isso não quer dizer que você é uma pessoa difícil de lidar. Isso não quer dizer que você é uma pessoa fria ou que então você é uma pessoa fraca. Não. Sabe o que pode estar acontecendo? E é por esse viés que eu vou seguir. Você pode ser uma pessoa que está ferida. E por você estar ferida, você às vezes também fere pessoas. E às vezes você se autofere, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas você também começa a se ferir. E pessoas feridas ferem pessoas. Talvez a pessoa que está ferida é quem está se relacionando com você. Mas a gente precisa pôr limite. A gente também precisa ser cuidado, né? A gente precisa ser visto, ser atendido, ser nutrido, porque relacionamento é isso, é troca. A gente tem sede, a gente tem fome de pessoas e é por isso que a gente também precisa de cuidado. E a gente precisa entender que feridas pedem atenção. E às vezes o outro tá mexendo com uma ferida sua que é lá da infância. Tá mexendo com uma ferida sua que foi de um relacionamento com seu pai, de um relacionamento com a sua mãe ou de um relacionamento anterior. E aí o que você precisa? Olhar para isso. Não adianta você deixar isso embaixo do tapete.
É preciso olhar. E às vezes você vai precisar de uma ajuda psicológica. Eu não sou psicóloga. Eu sou mentora de desenvolvimento pessoal com foco em atitude. Então eu ajudo quem está decidido a evoluir. Mas se de repente eu me deparo com um cliente que eu percebo que ele precisa de uma ajuda psicológica, ele pode fazer comigo, mas ele precisa também do atendimento terapêutico. Se eu percebo que, de repente, a questão dele envolve uma necessidade de psiquiatra, e aqui eu já quero que você deixe cair por terra qualquer preconceito que você tenha com relação a isso, eu vou orientar a pessoa a procurar. Porque, gente, Deus colocou os profissionais para eles nos ajudarem. Então, nós precisamos parar de ser boba com esse preconceito bobo e buscar realmente ajuda. A gente precisa buscar ajuda. Claro, falar ajuda muito. Quando a gente fala, a gente organiza a nossa mente. E aí é muito provável que a gente comece a encontrar solução. Comigo aqui acontece direto. Eu acredito que com você também. Só de você estar contando um negócio para uma amiga, você fica assim, nossa, agora que eu estou contando para você, eu estou pensando que eu poderia ter fazer isso, isso e isso. Vai trazendo lucidez, vai trazendo clareza, porque a linguagem, ela passa por esse processo. Primeiro, ela organiza na mente para depois ela sair em formato de som. Então, a gente consegue ter mais clareza. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você está passando por um relacionamento difícil, onde você às vezes se sente invisível, onde você tem às vezes exaustão emocional, onde você se sente usada, ou então você se sente invisível, existem caminhos. Você não precisa largar tudo para trás. Você não precisa romper. Algumas pessoas sim. E aí aqui eu tenho mais uma dica. Às vezes você precisa do que eu chamo de distância saudável. Distância saudável é você entender que nem todas as pessoas precisam estar com você o tempo inteiro. Que às vezes você precisa ver essa pessoa menos vezes do que você está vendo. Porque isso pode estar te prejudicando. Mas você não precisa romper com tudo. Você não precisa fazer uma grande revolução, mudar o corte de cabelo, mudar seu estilo de vida, fugir para uma outra cidade, largar tudo e sair correndo, embora eu sei que às vezes dá vontade. Você não precisa fazer isso. Porque você está onde você está, porque essa é a realidade que você tem. Tem o Ítalo Marcílio, ele foi dele que eu ouvi, não sei se essa fala é só dele, porque todo mundo agora fala isso, né? Você é você e a realidade onde você está instalada. Essa é a sua realidade. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, existem situações que é você que também vai ter que se posicionar. Mas você primeiro precisa se cuidar. Porque se você está ferida, de alguma forma isso está te machucando. Então, primeiro, cuide de você, sem cobrança, mas cuide. Procure ajuda, procure um profissional. Mas eu trouxe aqui para você 3 possibilidades, assim, 3 passos simples. Coisas simples para você fazer, que você pode fazer agora. Seja lá onde você estiver, você consegue fazer isso agora. Para você sair desse lugar que você tá. Porque às vezes a gente fica pensando que precisa de alguma coisa muito grandiosa, né? Romper, sair, pegar um helicóptero e sair, se enfiar no meio do mato. A gente pensa que precisa sempre disso. Mas, gente, às vezes o problema que a gente está imerso precisa só de um movimento. Se a gente der um leve movimento, a gente já sai de onde está. E às vezes você está num ponto cego, você precisa disso. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é dar um nome para isso que você está sentindo. Você vai pegar um papel e uma caneta. Ai, Patrícia, mas eu gosto do digital. Mas eu quero que você pegue papel e caneta. Sou sua mentora, você confia em mim? Faça com papel e caneta porque vai valer a pena. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever tudo que você sente. O que eu sinto nesta relação é... Cara, escreve tudo que você quiser escrever. Eu sinto raiva, eu me sinto usada, às vezes eu me sinto invisível, isso me aborrece, escreve. Quando você nomeia o que você está sentindo, você começa a tomar poder sobre isso. Você vira o jogo. Então, primeiro você vai escrever tudo, você vai ver como que você vai se sentir mais aliviado. Depois que você escrever, você vai ler. Nossa, eu sei que dói, tá? Eu sei porque, assim, toda ferramenta que eu proponho pra vocês eu já fiz. Gente, já se prepara, pega um lenço de papel, pega água pra você beber, porque você vai chorar, você vai sentir, você vai ler isso. E quando você lê, você vai começar a perceber que existem coisas que você precisa pôr limite. Mas o limite, gente, às vezes é só um limite emocional, do sentido de fazer não doer mais.
porque o outro ele vai continuar batendo no sentido figurado, tá? Lógico que eu não sou a favor de ninguém aqui ficar vivendo violência, não. Mas a outra pessoa, ela tá bem do jeito que ela tá vivendo. Então, ela vai continuar fazendo isso com você. É você que tem que estabelecer um limite emocional para fazer parar de doer. E às vezes você precisa ficar quieta. Você não precisa quebrar o silêncio. Às vezes você tem que entender que nem toda cobrança precisa ser preenchida. Porque você tem que saber quem você é. Amar você primeiro. Você não precisa se machucar para manter um relacionamento de pé. Você precisa se fortalecer. Então, o segundo é colocar um limite emocional. Começar a buscar estratégias para fazer parar de doer. E o terceiro é você realmente olhar para você e devolver a potência que você é. Ouça uma música, ora, caminha, dança, marca um café com alguém, curta um banho mais demorado, tenha tempo de qualidade com você, contempla uma flor, faz alguma coisa que você gosta, lê um livro, vê um filme, eu não sei, faz alguma coisa por você. Porque a gente precisa se colocar no lugar que de fato a gente merece. E isso a gente só vai conseguir com pequenos atos de presença. Sabe, uma vez eu passei por uma situação conjugal que, assim, me deixou tão distante de quem eu era, que eu me lembro que no dia que eu conversei com a minha Miduta Premium, uma amiga, eu virei para ela e disse assim, cara, eu quero a minha vida de volta. Era só isso que eu queria, a minha vida de volta, porque eu me distanciei tanto de quem eu era, que eu queria que eu fosse eu de novo. Então, busca você também. Quem é você nesse rolê? Cadê você? Você não é só essa pessoa que existe em função desse relacionamento. Existe você primeiro. Então, o meu convite hoje para você que está vivendo essa situação difícil de relacionamento, seja com quem for. Eu sei que a gente sempre leva para o conjugal, mas às vezes esse relacionamento é com o filho, esse relacionamento é com o pai ou com mãe, é com alguém do seu trabalho, é um assédio que você pode estar passando. Olhe para você nesse momento. E eu quero deixar aqui também uma indicação de um filme para você. Comer, Rezar e Amar. Esse filme é justamente o filme para quem precisa se reencontrar com você mesma e sair dessa dependência emocional de um relacionamento adoecido. Porque sim, existe uma dependência emocional quando a gente ainda permanece. Do mesmo jeito que você pode permanecer, mas se posicionando. Eu espero que essa pílula e que essa cesta de atitude tenha feito sentido para você. Mas não deixa de colocar aqui os comentários, o que você achou. Arruma um jeito de contar para mim se fez sentido para você e se te ajudou de alguma forma. Um beijo grande para vocês e eu vejo vocês no próximo episódio de Cesta de Atitude. Não deixa de mandar para mim a dor que você está sentindo. Lembra sempre, a dor que você sente hoje pode ser a chave que vai libertar alguém de algum martírio.